Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre One Punch Man. Dessa vez, a gente vai falar um pouquinho sobre uma das maiores batalhas de heróis que está acontecendo agora, com vários monstros de nível de desastre e dragão. Tudo isso está revelando muitas coisas sobre os poderes dos heróis atuais e também tivemos muitas revelações sobre o filho de Blast, na verdade, sobre Blue, que diz ser filho do grande herói. A gente vai ver agora a prova final sobre o seu poder e saber se ele realmente se compara a Saitama. Vamos ver tudo isso aqui nesse vídeo de hoje e eu conto muito com você pra deixar o like aí embaixo. Vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes nesse vídeo, sério. Conto muito com o apoio de vocês pra deixar o likezão aí embaixo e eu tenho certeza que a gente vai conseguir juntos. Então, dá um socão no like. Não esquece também de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, na webcomic de One Punch Man acabou de aparecer recentemente o filho do Blast. A gente não sabia exatamente quem é esse garoto, a gente não sabe nada sobre ele, só o que vimos é que ele realmente era rápido o suficiente pra tentar correr atrás do Saitama e também tinha coragem pra partir pra cima do Genos, um herói de rank S. Ele fez isso porque tava querendo arrumar confusão com o Saitama. E depois de desistir dessa ideia, ele foi apresentado como filho de Blast e o líder da associação New Heróis. Quem acompanha o canal já sabe o que eu acho sobre isso, sobre ele ser o filho do Blast, que eu desde o início não tô acreditando muito nessa ideia e que eu acho que ele tava utilizando o nome do herói número 1 pra convencer as pessoas a se juntarem à sua associação e também pra investir nela, pra que ele conseguisse fazer tudo o que planejava fazer. Eu também não vejo esse garoto como um futuro vilão ou algo assim, não, eu realmente acredito que ele quer ser um herói, mas que ele tá enganando as pessoas pra fazer sua associação crescer, pra conseguir mais investidores e também mais atenção de heróis poderosos. Só que não é sobre isso que a gente vai falar agora, mas sim dele em ação, dele lutando e agora também sobre toda a sua associação New Heróis. A gente tá vendo agora uma grande batalha onde esses heróis estão tomando a frente e graças a isso muitas revelações foram feitas sobre o poder de Blue e também sobre a New Heróis. Então vamos lá. Todas as cidades de One Punch Man neste momento estão sofrendo uma pequena invasão de monstros. Tem monstros pra todo lado e os heróis estão correndo feito loucos pra tentar impedir todos eles, inclusive os heróis da New Heróis. E então a gente descobre um pouco mais sobre como funcionava este grupo, na verdade, como funcionam os grupos dentro do grupo. Basicamente, essa associação de heróis se divide em algumas equipes formadas pelos próprios heróis, e não diretamente como ranqueamento igual funcionava a antiga associação. Não só isso, como a New Herói distribuiu equipamento para praticamente todos os heróis que trabalhavam para eles. E então a gente via que esses equipamentos mudaram completamente o estilo de luta e o poder dos heróis que faziam parte deste grupo. A gente via várias pessoas vencendo diversos monstros, e depois disso eles mesmos revelam que antes eram heróis de rank C, e que não conseguiriam crescer muito na antiga associação, eles não aumentariam seu poder e também não aumentariam de rank. A gente tá vendo que eles não estavam muito afim de treinar e conseguiram se tornar fortes graças ao equipamento dado pela New Heróis. Eles inclusive acreditavam que graças a esses equipamentos seriam capazes de vencer o Amai Mask, então sim, imagina o nível que esses caras estão, ou pelo menos acham que estão depois de receberem este equipamento. Acontece que não é tão fácil assim, eles ficaram mais fortes aparentemente sim, mas não ficaram mais corajosos, não ficaram prontos pra enfrentar qualquer inimigo, porque vários e vários monstros estavam aparecendo por ali, e é claro que os heróis que aparentemente buscavam a fama e reconhecimento começaram a recuar quando viam inimigos mais fortes. Mesmo assim, a gente também via que existia níveis diferentes de poder dentro desses próprios grupos, como por exemplo a New Hunters, que seriam como se fossem os executivos, os mais poderosos, e iriam pra cima quando monstros de nível de calamidade maior aparecessem, no caso os níveis demônio. E mesmo esses que inicialmente já eram mais poderosos, continuaram ficando cada vez mais fortes graças a esses equipamentos fornecidos pela New Heróis. Tanto que monstros de níveis de calamidade mais simples, mais baixos, não eram capazes nem mesmo de arranhar ninguém. Eles não se machucavam nem um pouco por estarem vestindo aqueles trajes. O grupo que era liderado, por exemplo, pelo Shield Imperial, basicamente ele venceu todos os monstros que apareceram pelo caminho, mesmo eles anteriormente não sendo formados por heróis de alto rank. E basicamente todo mundo percebia a única coisa, que não importava o que eles passassem, a efetividade dos trajes era gigantesca. Esses equipamentos de batalha aparentemente eram invencíveis e eles foram dados para mais ou menos 2.000 membros da New Heróis. E ainda eles olhavam pro futuro e pensavam que com esses trajes, simples humanos que antes não trabalhavam com heróis e não tinham nenhum treinamento para isso, seriam capazes de vencer os mais terríveis monstros de alto nível com uma certa facilidade, não teriam mais ameaças nenhuma. Mas mesmo assim, esses trajes deixavam algumas pessoas preocupadas. Afinal, existe algum segredo por trás dos trajes de batalha. É explicado sobre eles que, diferente de armaduras comuns, esses trajes leem os nervos de quem veste e usa como sinal elétricos para reagir e sincronizar músculos artificiais. E é aí que vem alguns problemas, porque basicamente muitas pesquisas parecidas com essas foram encontradas na área de desenvolvimento do Metal Knight, do Dr. Bofoy. Então, se não tivesse uma grande iniciativa por trás da New Heróis, e no caso fosse o próprio doutor envolvido, ele basicamente teria total controle sobre as duas associações. O Metal Knight estaria por trás da associação de heróis e também da New Heróis, porque todo mundo estaria completamente dependente da sua pesquisa, do que ele estava buscando, e basicamente ele acabaria sendo até mesmo capaz de liderar tudo por baixo dos panos. Assim era capaz do doutor acabar tomando controle de tudo. E então é claro que alguém teria que ir atrás para descobrir exatamente o que estava acontecendo e tentar impedir se realmente ele tivesse algum plano maligno. Só que mudando um pouco de assunto, como eu mencionei, alguns membros de times que eram de times mais fracos, que não possuíam tanto conhecimento apenas dos trajes,
acabariam sendo facilmente derrotados por níveis de desastre mais poderosos. É claro que eles não conseguiriam lidar com qualquer monstro que aparecesse. E é aí que a gente começa a ver um pouquinho mais do poder do Blue, porque ele vai atrás de salvar os seus companheiros da New Heróis de monstros mais fortes. E é aí que tudo começa a ficar estranho. O primeiro inimigo do Blue seria um monstro de nível de calamidade demônio, o Rei Encoraçado. E sim, ele enfrentaria aquele inimigo e também diz que aquela seria sua estreia, mas não sua estreia na New Heróis. Na verdade, ele mesmo dizia que precisava estudar mais e entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Basicamente, ele quer lutar para vingar os seus companheiros que foram derrotados, para salvar todo mundo, só que mesmo assim, ele já estava confirmando que ele não tinha experiência em combate real. Então todo mundo estava gritando que ele seria o maior herói de todos os tempos, que ele é incrivelmente poderoso, que ele poderia vencer qualquer um. Mas como é que ele pode vencer qualquer um se ele nem mesmo tinha entrado numa luta de verdade contra o monstro? Mesmo assim, a gente consegue ver que ele foi bem sim contra o nível de desastre demônio, que ele conseguiu enfrentar aquele cara, mas ele percebeu que ele não seria fácil de vencer. Blue foi pra cima com tudo e os seus ataques realmente tiveram uma grande efetividade contra aquele adversário. Ele conseguiu enfrentar, mas percebia que os seus golpes não quebravam completamente a armadura daquele monstro. Era mais duro do que ele imaginava e era muito difícil de passar. Não só isso, como ele chegou a receber um contra-ataque do inimigo e percebeu qual era o nível do poder das criaturas de nível de desastre demônio. Ele então diz que entende por que seus amigos acabaram tendo um grande problema, mas mesmo assim seria fácil pra ele. Ele conseguiu vencer, realmente. Ele conseguia manipular melhor a energia utilizando aquele traje e conseguiu vencer sim aquele primeiro adversário. Não só isso, como ele também conseguiu vencer com uma certa tranquilidade vários níveis de desastre lobo que apareceram depois disso. Mesmo assim, acabaram ficando pessoas machucadas e aqueles trajes eram tão incríveis que eles tinham um sistema de autocura. Sim, eles curavam completamente as pessoas que acabaram se ferindo nos combates, mas mesmo assim não tava nem sendo o suficiente. Ou seja, a gente tá percebendo que por mais que os trajes sejam tão poderosos assim, a New Heróis não pode mandar qualquer pessoa pra enfrentar monstros poderosos simplesmente pra confiar naqueles trajes. Neste caso, a Associação de Heróis mandaria os mais fortes apenas pra garantir que pessoas não saiam feridas dali. Já a New Heróis não confiava muito no poder individual dos seus heróis, mas sim no poder que eles iriam adquirir utilizando os trajes. Mesmo assim, dá pra perceber que o nível de tecnologia que eles tinham pra uma associação que acabou de ser fundada era gigantesca. E eles ainda eram capazes de monitorar todas as lutas que estavam acontecendo ao mesmo tempo utilizando drones, ou seja, o poder tecnológico que a New Heróis tinha era gigantesco. E isso também pode ter vindo pelo fato de ser a associação criada pelo filho do Blast. Pode ter sim uma ligação direta com o Metal Knight, mas mesmo assim eles precisariam de um grande investimento pra fazer esse tipo de coisa. E sim, isso pode ter vindo também pelo fato do nome do Blast estar envolvido com essa associação. Então isso facilitaria muito pra eles conseguirem esse tipo de poder. Mas vamos lá, tá parecendo ainda muito fácil. A gente viu que o Blue, que se chama de filho do Blast, não teve nenhum problema pra enfrentar o nível de desastre demônio. Tudo bem. Só que agora as coisas começaram a piorar pra todo mundo, porque alguns monstros de nível de calamidade dragão apareceram. A gente viu na cidade de P que quem tava lidando era a Tatsumaki. Ela chegou e viu vários monstros aparecendo ali, que seria a aglomeração, que basicamente estava liberando vários adversários pra Tatsumaki lidar. Acontece que esse seria o inimigo perfeito pro poder dela, afinal, como ela tem poderes específicos, como ela é uma telepata, vai ficar mais fácil pra ela lidar com o alvo que tá voando, tá liberando várias coisas, e impedir que isso consiga chegar nas pessoas inocentes, ela vai conseguir proteger todo mundo. O outro nível de desastre dragão que apareceu foi uma grande família, apareceu na cidade de T. E aí nesse ponto a gente tá vendo também a evolução do Genos, porque ele vai enfrentar todo mundo. Quem acompanhou o One Punch Man sabe que no início de tudo, o Genos tinha uma grande dificuldade pra enfrentar níveis de calamidade até mesmo um pouco mais simples, mas agora não. O nível de desastre que ele consegue enfrentar aumentou muito graças à sua tecnologia e também o tempo que passou com o Saitama. Ele conseguiu crescer demais, por mais que o seu sensei não estivesse treinando muito ele. Mas o ponto principal foi na cidade L. Um nível de desastre dragão havia aparecido e estava frente a frente com o filho do Blast, com o Blue. Seria o dragão em guia, e este estaria neste nível de calamidade mesmo, era dragão. E então a gente estava vendo que a grande destruição estava acontecendo por aquela área da cidade, e o garoto estava tendo que desviar com tudo, tentando escapar o máximo possível, e a gente não estava vendo ele avançando. Diferente do Genos, que já estava iniciando seu ataque, ele estava mais tentando se salvar do que diretamente atacando. É claro que ele não iria desistir, ele realmente queria enfrentar aquele adversário, mas o Blue dizia que se ele perdesse o foco, nem que seja por apenas um segundo, ele estaria frito, ele não conseguiria escapar. Isso mostra pra gente a grande diferença do poder deste garoto pro Saitama, por exemplo. Não dá pra comparar a tecnologia, não dá pra comparar o poder que ele tem com o Careca de Capa, que não tá muito afim de continuar com esse nome de herói não. Mesmo assim, dá pra saber que o filho do Blast, ou ele tem uma tecnologia muito maior desenvolvida pra ele, ou ele realmente é muito mais habilidoso que a maioria dos heróis. Ele realmente seria um herói poderoso se atuasse como herói na outra associação, por exemplo, mas mesmo assim pode ser até mesmo que ele não tivesse alcançado o Rank S. Ele foi capaz de vencer um nível de desastre demônio, mas parece estar tendo problemas pra enfrentar um nível de desastre dragão. Então a gente vai ter que esperar o próximo capítulo pra saber se ele realmente vai vencer ou se ele vai acabar sendo salvo por alguém, mas o que a gente sabe é que ele só tomou poucos danos, ele não tomou nenhum dano considerável e ele não tá recuando mesmo passando por essa dificuldade. Então sim, mesmo se ele não for filho do Blast, dá pra saber que este garoto já é um grande herói, ele não desiste dos seus objetivos, ele parece querer proteger todo mundo e enfrentar os monstros, mas claro que não dá pra comparar ele com os feitos do nosso protagonista e também é muito difícil de dizer se ele realmente é filho do Blast. Mas é claro, comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, se esse garoto que representa New Heróis realmente pode ser o filho do Blast e o que vocês acham sobre os heróis utilizando esses novos trajes. Eles estão ficando visivelmente mais poderosos
poderosos, mas eles também estão acabando enfrentando mais perigos, pois eles agora, mesmo sem ter experiência, estão enfrentando vilões que antes eles nem mesmo chegariam perto. Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa grande saga de One Punch Man, que tem muita coisa pra mostrar pra gente ainda. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!